Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu tô muito feliz de receber aqui hoje uma amiga do meu coração. Oi, Também tem um Stephanie. testemunho lindo. Quero apresentar para vocês Camila Araújo. Oi, obrigada por me convidar para estar aqui com você. É uma honra. Seja bem-vinda e a honra é Obrigada. minha. Eu não vou apresentar a Camila Araújo com mais detalhes, que eu vou deixar isso para ela, né? Sim. Camila, diz pra gente quem é Camila Araújo. Então, eu sou a Camila, eu sou de Goiás, de Goiânia. Oh, uhul! É da minha Sai turma. muita coisa boa de Goiânia, gente. Verdade. É... Pode acreditar. Eu sou de Goiânia, moro aqui na Califórnia tem 5 anos e meio. Eu sou cristã, né? Creio Aleluia. na graça do nosso Senhor Jesus Cristo sobre nossa vida. Se não fosse Hum, por ela, a Graças a gente não Deus. tava aqui. Graças a Verdade. Deus pela graça dele. Mas é isso. Acho que é. Muito bem, Camila, obrigada, né, por compartilhar um pouquinho da sua vida, da sua história. De onde você é, Camila? Goiânia mesmo? Eu sou. Não, eu nasci no interior, nasci em Araguapaz, fui criada em Itaberaí, depois mudei para Goiás e depois vim parar aqui, nos Estados Unidos. Uau, uau. Uma Sim. longa jornada, Uma né? longa jornada, com certeza. Camila, mas você já montou um quebra-cabeça? Eu já montei um quebra-cabeça com criança, né? Tipo, eu mesma parar pra montar um quebra-cabeça, eu acho que eu nunca fiz isso, mas eu vou fazer. Faz, você tem que fazer. Sim, mas eu acho que já com criança, aí a criança vai lá, dá aquela bagunçada, você fala, não, põe essa peça aí. Geralmente você usa uma proporção menor, né, para as crianças, menos Sim, pés. tamanhos maiores, né? Sim, Sim. mas nada comparado com esse aqui, ó. Vamos pegar o desafio, viu, Camila? Vamos embora pegar o desafio. Sim, sim. Camila, mas conta pra gente um pouquinho, né, dessa sua jornada, né, lá de Goiás, lá de Goiânia Lá de até os Estados Goiânia. Unidos, né? O que te trouxe até aqui? Então, eu acredito que tudo começou quando eu conheci Jesus, né? Porque eu fui criada numa família católica, não muito praticante, mas eu acredito, mais ou menos aos 23, eu acredito, 23 mais ou menos, eu comecei a ter uma sede de buscar por querer alguma coisa de Deus. Então eu comecei a buscar ele em vários lugares, né? Eu busquei ele no centro espírita, buscava ele na igreja católica, na renovação carismática, onde falava que tinha alguma coisa, eu criei porque eu tava com aquela sede, né? E aí, eu acho que tem que ser para outro podcast a minha conversão, porque foi muito doida. Mas Deus usou a mula, né? Literalmente. Ele usou uma mula para poder me se apresentar para mim, né? Para me convidar para andar com ele. E eu aceitei. Eu tinha, acho que 25 anos, 25 e meio mais ou menos. E eu aceitei. De lá para cá eu venho conhecendo ele. E depois que eu conhecia Jesus, eu comecei a frequentar a igreja e tudo, e crescendo no entendimento dele. Com 28, a minha prima que morava aqui, ela sempre convidava, falava, não, vocês têm que vir pra cá, papapá. E eu falei assim, Deus, se for pra eu ir, o senhor vai abrir as portas, né? E aí, quando eu decidi que eu ia vir, em 3 meses eu já tava aqui. Uau! Aí já foi Literalmente. tipo, Ele abriu a porta e deu um empurrãozinho. exatamente. E eu orei, né? Eu falei, Deus, só se for da sua vontade, se for do seu. Se o senhor tiver realmente um propósito pra eu ir pra lá, eu vou. O propósito que eu acho que a princípio aqui foi transformação, né? Transformação das minhas raízes, das crenças que estavam lá Sim, enraizadas, né? Ainda estou nesse processo assim de entendimento de muita coisa, que sim, aqui eu sim. acho que ainda é mais É, puxadinho. é lindo, né, quando Deus faz isso. É, Porque às vezes os processos que nós vamos passar, Camila, eu tive entendimento disso recentemente, fazendo um trabalho de escola da minha filha mais velha. A olha, gente precisava fazer uma árvore é, genealógica aham, e eles queriam que eu colocasse pelo menos assim, avós, pais, mas eu sim, gosto de um pouquinho além, né? E eu acabei falando, vamos puxar os bisavós, né, e tal, e aquela coisa, e sim, acabei fazendo uma árvore bem grande. E quando eu olhei a estrutura daquela árvore, eu vi que a gente estava assim completamente desligado olha, de toda aquela geração passada, né? sim, E o Espírito Santo falou comigo, olha, eu passei uma uma foice bem coisa. aqui. Por quê? Tem processos na nossa vida que a gente tem que sair,
Tem. E eu acredito lugar. que comigo foi isso que Deus ele fez, sabe? Ele me pescou lá e me colocou E te aqui, replantou aqui me nessa terra. replantou para ele poder me mostrar, olha, isso aqui você vai ter que, né, dar umas cortadinhas, umas podadas aqui, umas podadas ali, porque Sim. senão não vai alcançar o propósito, É. né? E a gente, esses dias eu ouvi uma pessoa falando um negócio muito interessante. Quando você começa a montar o quebra-cabeça, tem que começar pelas bordas. Ah, verdade. Então, Mas a nem borda que sempre, vai né? sustentar. Então, você tem umas bordas feitas, vão sustentar o meio, né? Foi você que Sim, falou são isso e eu achei muito interessante. Então, as minhas bordas, eu acho que ficou faltando umas pecinhas. só algumas. Ficou faltando umas pecinhas ali. Eu acho que tinha outras que não deveria estar ali. E eu acredito que o que Deus está fazendo na minha vida nesses dias é isso. Ele está nivelando essas bordas, ele tá colocando as pecinhas nos lugares. Te dando padrões, te Exato. dando um curso, E né? tirando padrões antigos, né? Porque tem coisas que a gente acha que é normal quando você vem de situações, né, adversas, que você cresce num lar não tão funcional, né, que você vê realidades assim, você fala assim. Aí quando você vê uma realidade diferente, você fala, olha, existe outro tipo de realidade, né? Então eu creio que Deus, ele me trouxe aqui para ele realmente fazer esse remoldar o meu quebra-cabeça, né? Sim. Porque tava todo bagunçado. O Sim. quebra-cabeça da vida é uma coisa interessante. É interessante, mas essa é a questão de Deus quando ele entra, né? Você deixa ele entrar para ele Sim, te sim. ajudar a montar, não é fácil, né? Tem pecinha que vai entrando, ela vai entrando doendo. Não vai ser aquela coisa simples de só um encaixe perfeito, não. Vai ser um encaixe mais dolorido, vai dar um pouco de trabalho, né? Porque você vai ter que entender algumas coisas. Mas Deus é bom, Deus é né? Ele bom. vai dando força no processo, É verdade. entendimento. Esse processo, né, de compreensão através do quebra-cabeça que trouxe à luz, né, o Sim. livro Quebra-Cabeça da Vida, que nós Sim, estamos aqui para compartilhar, né, a sua experiência sobre ele, é, sobre os assuntos que estão nele, né? sim. É muito interessante como eu adoro montar quebra-cabeça e Aham. acaba que você influencia seus filhos, né? Com certeza. Então, assim, como a Nera ali sabe que eu gosto, se ela quer brincar comigo, ela traz um quebra-cabeça, que ela Ela sabe que sabe que a gente ela vai. vai ter o tempo. Aí a gente montando o quebra-cabeça e eu tentando ensinar pra ela, filha, a gente começa pelas bordas, é mais fácil, é muito mais Sim. fácil, porque as bordas você já tem uma referência na Sim, você peça. já tem uma dimensão, É, né? e assim, as peças do meio do quebra-cabeça, elas têm lados diferentes, mas as peças da borda, ela tem um Sim. lado reto. Ou, de repente, se for um quebra-cabeça, né, circular, ela tem o formato da borda. Então, aquilo ali já te facilita. Sim, e é interessante isso, né? Porque na borda, se sua borda já tá. Não vai ser outra coisa. Não vai ter como entrar outra coisa, né? Não Se a tem. sua borda já tá formada, não tem outra coisa que vai E encaixar ali. outra Você não vai ser coisa, confundido ali mais. não, e tem outra coisa. Gente, é tão interessante porque se você tem as bordas, às vezes quando você começa a montar pelos meios, quantas Aham. vezes já aconteceu? Você começa a montar um pedaço aqui e outro aqui, que às vezes eles são completamente distantes um do outro, mas você tá montando perto. Ou você tá tentando pôr perto e eles são distantes. Quando Sim, você tem as bordas, você consegue ter uma perspectiva melhor de onde aqueles amontoados estão. exato. Né? Então, bordas te dão limites, te dão padrões. Sim. Mas o mais lindo é que Deus é multiforme, Camila. Ele não precisa de um formato específico para trabalhar. Não. E mesmo quando, né, você não começou pelas bordas, as suas bordas estão bagunçadas, né? Não tem aquele padrão já Sim, o do padrão céu. ideal. Exato. Ele vem para, se você der a liberdade para ele, né? Sim, Você realmente falar assim, então tá, então vamos arrumar aqui o que tá bagunçado, né? Coloca aí as pessoas que vão me ajudar a montar esse quebra-cabeça que tá bagunçado, né? E Deus coloca pessoas, Deus coloca pastores, líderes, psicólogos, né, amigos, sim, para poder te sim. ajudar, mas uma vez que a gente esteja realmente aberto para isso. Exatamente, seria perfeito, né? Deus nos. Eu acredito que quando você tem um bebê, né? O pai e a mãe ali recebe junto uma caixinha de quebra-cabeça. Já começa por ali, menina, quebrando a Sim. cabeça, saber por que essa criança chora tanto? Não Por fala, que né? que não dorme, né?
Sim, desse Mas, na jeito. verdade, a nossa vida, né? Eu fiz a alegoria do quebra-cabeça. Ela é realmente um quebra-cabeça, porque seria perfeito se a gente tivesse a compreensão de todos os eventos da nossa Ah, com vida. certeza. Se tivesse todas as respostas, né? Para Você as tem que nossas quebrar a perguntas. cabeça para conectar Sim, certos eventos, episódios da sua vida, para fazer sentido naquilo, né? sim, sim, com E certeza. nesse processo de juntar peças, Camila, né? Conta pra gente qual foi o seu maior desafio? O que que você considera o maior desafio da sua vida? O quanto coisas do passado, né, na minha família, e me influenciavam tanto, né? Mas Deus, ele me fez enxergar muita coisa. Tipo, eu tive uma crise existencial, acho que em 2021, uns 2 anos atrás, onde, tipo assim, eu realmente questionei até a minha fé. Sim. Questionei, Deus, mas o senhor existe? O senhor tá me ouvindo? Né? E tive aquela coisa. Foi a primeira e única vez, eu acredito que nem sei se eu vou ouvir de novo, a voz audível de Deus. Deus falando, eu estou te preparando para algo. Uau. Esse algo ainda não chegou, mas eu creio que ele realmente está me preparando. Porque desde desse tempo, eu tive um tempo que foi muito ruim, tipo, muito ruim, mas depois, quando eu comecei a buscar ajuda e tudo, eu tenho visto ele realmente, ele aparando as arestas, ele tirando coisas do lugar, ó, isso aqui você não precisa mais, me dando entendimento de coisas, tipo assim, de carências desnecessárias, de dependências em certas coisas que não é aquilo que vai me satisfazer, que é só ele, Sim. né? É só nada vai poder satisfazer a minha alma, a não ser ele. Recodificando Exato. E é princípios, dolorido, porque valores. às vezes você vai visitar situações do seu passado que você vai falar assim, uau, isso aí realmente, isso aí teve um impacto muito grande, né? Outro dia a gente estava na célula e eu não lembro a pergunta exata, mas eu acredito que o líder perguntou assim: o que é um pensamento que você tem do passado que você hoje vê que é errado, mas você ainda não mudou completamente? E Deus me lembrou na hora de acreditar que coisas boas podem acontecer. Porque você vem quando você vem de uma história assim, que não foram muitas coisas boas que aconteceu, que você só tem memórias, não só memórias ruins, mas muitas memórias ruins, você tem uma dificuldade de crer que coisas boas vão acontecer, né? Eu não duvido da bondade de Deus, mas às vezes eu duvido pra mim. Você Uhum, entende? uhum. Então, isso aí é uma coisa que Deus ele tem tratado muito, muito, muito nessa questão de mudou, né? Eis que Sim. todas as coisas são novas. Então, E coisas é boas acontecem sim. interessante que pensamentos, por exemplo, conceitos, você precisa substituir. Não tem Exato. como você deletar, né? Você precisa Não. E você tem que substituir. entender por que eu penso isso, né? Exatamente. Na verdade, o seu encontro, talvez o momento mais, né, difícil da pergunta que eu fiz, tenha sido encontrar a raiz do problema. Exatamente. Exatamente. Porque enquanto você tem maus frutos e você fica só remediando os frutos, tirando os frutos ruins e jogando fora, mas a raiz está ruim, Que continua o produzindo ciclo os frutos continua ruins, né? produzindo ciclos ruins. E aí Sim. onde está a frustração e o cansaço que leva à crise. Gente, mas eu Exato. faço, eu tiro, eu tenho me esforçado tanto, mas continuo repetindo os mesmos erros, continuo caindo Exatamente. nos mesmos bumps, né? Nas mesmas lombadas do Lombadas. caminho. Sim. E Deus, ele realmente ele tem feito isso. Eu vejo muito ele desconstruindo muitas mentiras mesmo que o diabo colocou, né? Muitos Uau. pensamentos errados, muitas crenças erradas, né? Que estão lá tão internalizadas assim que você fala assim, gente, até às vezes eu mesma falo, não, gente, esse não é meu pensamento, não. Não é Sai meu! daqui, tá repreendido, em nome de Jesus, isso não pertence, não sou eu e não é Deus, então Sim, é de alguma sim, outra coisa aí, sim. né? E Camila, uma das coisas assim, né? Você pode testificar sobre isso. Eu cresci num lar funcional, né? Eu Aham, tenho assim nada para falar de negativo da minha família, mas ainda assim, eu acho que não é necessariamente só o diabo, tem uma parte muito natural sim, que também é uma força estratégica do diabo. sim, e cultural, né? Às vezes aquele contexto que Exatamente, você você tá vem, preso num contexto de normalidade, enquanto sim, que Deus nos chamou para viver extraordinariamente, e você exato, vive no ordinário. Porque sim. tá tudo certo, tá tudo bem, É porque às vezes a gente vive numa bolinha, né? exatamente. E aí Deus quer nos levar, né, para um lugar onde nós podemos, o nosso quebra-cabeça pode Sim, refleti-lo de uma forma muito mais real e profunda,
mas a gente está preso no ordinário, no normal. Exatamente. Até mesmo com relação aos problemas, né? Por Exatamente. exemplo, assim, todo mundo tem problema, tá tudo bem viver em problema. Sim. Não, não tá tudo bem. Nós não fomos chamados para viver dentro de É um porque a gente se problema. conforma, né? Você se Exatamente. conforma, é assim mesmo. E às vezes você olha pra vida das pessoas que estão ao seu lado, dependendo, né, da pessoa, fala assim, mas todo mundo passa por isso. Todo mundo passou. É Tudo normal. certo. Exato. É normal. E não é, né? A gente normaliza muita coisa que E não nesse processo de desconstrução, porque eu também tive que viver isso. Aham. Olha, a gente precisa de muita mão de obra. Precisa. Não é só um trabalhar do espírito, mas também um trabalhar de psicólogos, um trabalhar Sim. de profissionais. E de você mesmo, E de você sabe? mesmo. De você realmente querer, de você buscar entendimento, né? E revelação. Sim. E buscar em Deus. Essa é uma obra que os outros não podem fazer sozinhos. Não Você tem que pode. botar a mão na Não massa. tem como você voltar lá atrás e as coisas serem diferentes. Sim. E não adianta também eu ficar no vitimismo a minha vida inteira. Mas foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi por causa daquilo. Mas às vezes nós E aí precisamos de não- pessoas, né? Pra nos Exato. mostrar isso, que nós somos uma vítima, estamos vivendo isso, você precisa mudar isso, Sim. né? Porque E é muito você tem que difícil. mudar, né? Mudar, fazer. Essa tem sido minha oração já esses últimos tempos. Deus, vamos encerrar os capítulos, vamos encerrar os ciclos. Tô pronta pra próxima fase. Exatamente, tô pronta pro próximo. E é tão interessante que esses dias o Espírito Santo me lembrou que fazem agora em novembro fez 7 anos que eu me batizei. Oh, uau. E aí eu tenho orado, né? Deus, vamos mudar os ciclos, ó, já deu. Bora, acelera. Tô Né? pronta. Eu quero saber, tá me preparando pra algo, quero algo, né? E eu creio que tem algo realmente acontecendo, né? No mundo espiritual já tá pronto, né? Às vezes eu não tô pronta, mas eu creio. E eu tenho buscado muito isso, sabe, Stephanie? Porque nesse processo de desconstrução, você tem que se apegar demais ao que a palavra diz, né? Então, o que eu tenho entendido é que eu não sou o que eu penso que eu sou. Eu não sou o que os outros pensam que eu sou. Eu não sou o meu erro de ontem, né? Eu não sou o meu erro de amanhã. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Não é o que o diabo fala que eu sou, não é nada. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Não importa se eu errei com você ontem. Né? O meu erro não vai me definir. Nem o meu acerto, né? Nem o meu mérito, nem o meu crédito. Não vai me definir o que Deus diz que eu sou. Sim. Então, eu acho que Deus ele também tá Trabalhando na identidade. Exatamente. Ele tá criando, tipo assim, uma revelação sólida da minha identidade nele. Sim. Não importa quem... Sim. E na a Camila verdade, de 3 anos atrás não existe mais. isso é uma chave, né? É. É uma chave. Mas não é fácil também. Não é. Mas é uma chave. É muito poderosa, porque tudo que o diabo puder fazer, Camila, pra nos fazer esquecer de quem nós somos, ele vai fazer. Porque ele não precisa nem trabalhar, não. Ele só precisa te manter fora da sua identidade. Exatamente. Que é muito fácil, porque você aceita qualquer coisa, você aceita qualquer tipo de tratamento, né? Tá tudo certo. Tá porque... tudo bem, né? Exatamente. Mas é muito interessante. Eu, né, também abordei esse tema no livro, né? Sim, Sobre identidade. E foi uma virada-chave na minha vida. Né? Mas é, né? Porque às vezes a gente fica escravo do que as pessoas pensam, né? Do que o diabo fala na mente, porque ele não brinca, né? A gente sabe que ele não brinca na nossa mente, é a central de comando. Exato, onde tem um monte de fiozinho lá passando assim, e ele tá passando informação junta. Mas é só Deus para poder, né, tirar esse emaranhado na nossa mente e a gente conseguir vencer o diabo. Sim. E a gente mesmo, né? Sim. Que eu ouvi uma frase outro dia, tipo assim, que a gente acha que o nosso velho homem morreu lá no dia do batismo, nas águas do batismo, mas ele não morreu. Todo dia ele acorda. Você tem que ir lá e matar Lembrar ele que ele já morreu. Exatamente, porque senão volta. É verdade, é verdade. Eu escutei uma ministração há muito tempo, gente, que eu achei fantástica sobre essa questão do velho homem. Porque eu tinha uma certa dificuldade de entender, meu Deus, como assim? Eu sou uma nova criatura, mas eu continuo lutando com o velho homem que já morreu, já foi? Como é que funciona isso, né? E através de uma ilustração, eu adoro ilustração também, né? Era mais ou menos assim, né? Nós, quando aceitamos Jesus, a gente começa a viver debaixo da graça, debaixo da nova natureza, debaixo de uma nova lei que nos faz subir, como a lei da gravidade. Sim. Né, que nos, como a lei da, a gente começa a viver a lei da aerodinâmica, que é o impulso para subir.
Mas nós estamos debaixo da lei da gravidade que nos Aí é empurra um para baixo. pressionando o outro. Exatamente, é um pressionando o outro. Então, assim, o que que é que nos mantém no alto? A força dos nossos motores ativos, né? Então, manter as turbinas ligadas nos deixa em cima. E esse turbina ligada fala muito da ação do espírito, da vida do espírito em Sim. nós, né? Que é uma coisa que depende de nós, porque o Espírito Santo não é invasivo, ele não é Da nossa controlador. busca, né? Do quanto a gente busca, do quanto a Exatamente, do gente quanto entrega. a gente alimenta esse relacionamento com ele, né? Porque, na verdade, o prazer do Espírito Santo é nos manter ativos, vivos, operantes Sim. extraordinariamente, mas a pressão, né, do natural é muito forte. É muito forte. E aquilo que a gente alimenta mais é o que vai ganhar, né? Se a Exatamente. gente tá mais conectado com Deus, buscando, né, realmente, Exatamente. você vai ter uma força maior. Sim. Agora, se você tá passivo, né, se tá meio aqui, meio ali, a pressão vai ser maior e você vai ceder com mais facilidade, né? Com certeza, com Porque a Bíblia certeza. fala, né, que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Então, o que se alimentar mais vai ganhar essa Vai ficar mais guerra. forte, com Sim, certeza. e eu com vejo certeza. isso, tipo, eu sempre falo que eu tenho. A minha maior luta é a constância, né? Mas quando eu tô, assim, bem constante na minha vida espiritual, assim, todos os dias fazendo meu devocional, gente, eu sou outra pessoa. Minha filha, o diabo pode vir que eu boto ele pra correr. Não que... Mas é diferente, você consegue perceber as coisas com maior facilidade, né? No relacionamento mesmo. Mas agora, se você tá um pouco mais. Não muito, não desviado nem nada, mas você tá um pouco mais assim, mais passivo, Passivo. ele tem mais força pra te atacar. Exatamente, exatamente. Essa compreensão ela é chave para uma vida vitoriosa, né? Porque qual que é a tendência? Quando você começa uma batalha, você começa a ver uma situação difícil, aí eu vou buscar Deus, eu vou Exato. Mas não é sobre isso, não é sobre ter força só para esses momentos difíceis, é não precisar nem viver esses momentos De ir porque pra para esse nível, porque obviamente, né, que nós teremos batalhas, mas a maior parte delas somos nós mesmos que promovemos. Eu falo que ele é meu remédio incontrolado. Se eu não Não buscar, tomar, ó, vai dar pânico. vai dar aqui, problema. Ó. Ele é meu remédio incontrolado. Se eu não buscar ele, é só ele pra estabilizar, né? As minhas emoções, a minha alma, colocar minha alma no lugar dela. É só Verdade, ele. verdade. Boa, amei a ideia do remédio Ele é meu controlar. remédio incontrolado. Meu remédio tarja preta tá escrito assim, ó, Jesus. E tem que ser todo dia pro resto da Tem que ser vida. todo Pro dia. resto Se da parar de tomar, vida. não dá certo. É verdade, Camila. Nossa, linda, amei a ilustração. Vou pegar pra mim. Pode pegar, meu remédio é controlado. Ai, Camila, e nessa jornada, né, toda da sua caminhada, nesse processo que você já começou a viver quando você chegou nos Estados Unidos, fala pra mim como foi a sua experiência com o quebra-cabeça da vida. Conta Olha, pra mim. aqui eu já citei muita coisa, né, que tinha Sim. no livro, mas eu acho que Deus, ele vai nos lembrando de mais coisas depois, né, você lê e fica acumulado lá no seu bom depósito, mas uma coisa que pra mim faz muito sentido, que falou muito comigo, é a construção, na verdade, da desconstrução, pra depois construção. vir a construção, né, porque se você já tá com uma construção ali que não tem firmamento, né? Não tem alicerce, ela tá muito suscetível a cair. Então eu creio que Deus fez exatamente o que você falou no livro, né? Ele desconstruiu para alongar as minhas raízes, os meus firmamentos, né? As minhas estacas, para poder construir algo em cima. Então eu creio que eu já tô na construção. Acho que o desconstruir tá acabando. E ele tá construindo coisas. E eu vejo que os tijolos, ele tem colocado novos tijolos, ele tem colocado tudo novo. Né? Uma mentalidade nova, uma revelação nova de quem ele é, né? Sem muita complicação, sem muita liturgia, vamos dizer assim, sabe? Sem ter aquele negócio de entrar, o Senhor Altíssimo, Poderoso, Deus. Aquela formalidade, Exato, né? sem isso. Então, Deus, ele realmente... Essa questão da desconstrução do alicerce, que a gente precisa de um alicerce, que eu acho que o alicerce também no quebra-cabeça são as bordas, né? Assim. Então, ter um alicerce bem firmado na rocha, que é ele, porque a palavra fala, né, que vai vir a tempestade, se a casa for construída na rocha, ela não vai cair. Mas se for na areia... Sim.
Então, isso aí é uma coisa que falou muito comigo, muito mesmo. Você acha que foi a chave que virou? Foi uma das chaves que virou. Outra coisa que pra mim me marcou muito também foi quando você mostra que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Sim. Eu sempre ouvi, né? O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. E eu creia, né? Não, eu creio que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu posso falar com ele aqui agora. Mas só que você mostrou na palavra que ele é uma pessoa. Sim. Tem uma E ele, personalidade. exato, que ele tem, que Deus tem uma alma, né? E tem que o Espírito Santo, você pode conversar com ele. Eu tinha essa mentalidade, né? Eu posso conversar com o Espírito Santo, mas às vezes eu tô no carro e eu falo, Espírito Santo pode estar sentado bem aqui comigo, eu vou conversar com ele. Vou conversar com ele. Eu acho que um dos momentos que Deus mais fala comigo é quando eu tô dirigindo. Então, essa questão de mostrar que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, falou muito comigo, porque eu fui pegando a Bíblia assim, fui olhando cada versículo que você colocava e falava, uau, é mesmo, ele é uma pessoa. Não, é interessante, porque é muito óbvio, né? A mente de Cristo, a mente, né? Todo o pensamento de Deus, os Sim. planos de Deus, aquela coisa. Mas, gente, o Espírito Santo tem uma mente, ele pensa. Claro que ele pensa. Porque ele fala, né, Deus fala que ele que sabe que pensamentos que ele tem a nosso respeito. Tem várias coisas que mostram, mas quando você não só ouve, mas você lê na palavra e você entende que aquilo ali é uma verdade, é um destravar. Sim. Né? É um destravar na nossa mente e falar assim, meu Deus, mas você consegue verdade. perceber, Camila, que por mais que você tenha ouvido muitas dessas coisas, essas verdades ao longo da sua vida, ou até já as tinha aceitado ou compreendido, existe um nível de compreensão que é só a palavra que dá. Sim, e eu creio que Deus ele vai dando aos pouquinos. Sim, na medida que a gente pode digerir, exato, né? ele não dá tudo de uma vez, né? Porque um neném não pode comer uma feijoada. Não Coitado. Mas dá uma feijoada pra você mata, você mata. Na verdade, se você der uma feijoada pro recém-nascido, então, você mata a criança, né? Então, eu acredito que Deus ele vai liberando, assim, aos poucos. Eu gosto muito de ler a palavra, de entender, né? De os porquês, de ir lá no original e tudo. Mas tem hora que é só o simples mesmo. Você lê uma coisa tão simples, você fala assim, nossa, entendi, agora entendi. Agora eu entendi. Isso aí do Espírito Santo realmente foi esse clique de entender, ele é uma pessoa. Sim, sim. Né? O que eu estiver fazendo, ele vai estar fazendo comigo, porque ele é uma pessoa que habita em mim. Né? Então não tem essa de, Espírito Santo, eu vou fazer isso aqui, mas você fica aí. Não existe, porque né? eu vou fazer sem você, não existe. Ele tá fazendo tudo comigo e através de mim. Eu me lembro de quando eu era adolescente, né? Alguém dizia, eu ouvi dizer isso várias vezes num conceito bem religioso, né? Se você for uma boate, o Espírito vai ficar lá na porta esperando por você. Ele não vai entrar, não? Não vai entrar, porque não é um ambiente, né, e tal. Depois, passado o tempo, eu entendi, assim, que, claro, tem lugares que o Espírito Santo não se sente confortável para manifestar a sua glória, né? Mas depende muito pela razão do qual você tá na boate, né? Exatamente, porque ele que pode ter te levado lá, né? Exatamente. Eu, pessoalmente, vivi uma experiência de ter... E isso foi um marco e um ponto-chave na conversão de um casal de amigos. Porque ele fez o aniversário em um bar, numa boate, num bar, bem, uma coisa bem assim, mundana, vamos usar esse termo, né? E ele nos convidou já dizendo, eles não vão, eles são crentes, eles não vão. Aí na hora que você... E a surpresa deles foi a gente ter chegado lá, ter ido para celebrar o aniversário deles. E porque nós fomos ao bar, ao restaurante... Eles aceitaram o convite para a igreja, porque a gente não sabia, mas eles falaram, né, tipo, eu só vou na igreja se eles forem, né, pra você ver. forem com a gente. E às vezes a gente perde muito por conta de religiosidade, por algo assim, porque a gente fala, não, eu nunca, jamais vou precisar de uma boate. E aí às vezes você perde o coração da pessoa por causa disso. Depende do propósito, né? Qual que é o propósito? Qual razão você vai, né? Sim. E aquela coisa, né, de achar que o Espírito Santo, ele cabe numa caixa. Ele cabe numa cultura. Ele cabe numa cultura. É outra coisa que eu tenho entendido que não dá pra colocar Deus dentro de uma caixinha. Não dá. E nem querer que ele faça as coisas do nosso jeito. Porque às vezes a gente vai orar, eu falo por mim, às vezes eu vou orar, eu tento dar uma manipulada em Deus, sabe? Tipo assim, lembrar de Deus, tipo assim, Deus, mas você falou, Deus, você falou isso. Deus não precisa de ser lembrado. Ele sabe, né? Eu oro, né, declarando as promessas dele na minha vida, porque eu tenho que lembrar a mim mesmo. É pra você mesmo, exatamente. Né? Porque ele sabe, ele que prometeu. Mas às vezes a gente tenta dar uma manipulada em Deus ali, mas não tem como. Mas, Camila, o mais lindo de tudo realmente quando você começa a ver a palavra tomando forma. E a palavra é a pessoa de Jesus, né? Sim. Como João disse, né? A palavra
O É o verbo verbo que se fez que se carne. fez carne, é Jesus. Então, Sim. assim, quanto mais parecidos com Jesus, mais da palavra nós temos, mais Exato. revelação, né? É a mesma história. Gente, eu me lembro que eu falava aquele texto, né, da palavra que diz que e Deus sonda e checa os corações, né? Uhum. E eu pensava, gente, como? Se Deus é onisciente, para que ele tem que checar Checar. o meu coração? Ele já não conhece meu coração, como se Deus não conhecesse e ele vai te dar uma situação para ver como você vai reagir para ele Aham. saber o que tá no seu coração? Não! Deus sonda o coração para nós saber o que tá nele, porque quem não sabe somos Exatamente. nós. É a Porque oração que a gente tem eu, que fazer, né? Senhor, sonda o o meu meu coração e me coração, mostra, né? e ver se tem em mim algum caminho mal e me Sim. guia para o caminho eterno. Por quê? Porque, na verdade, quem não sabe que é o nosso coração somos nós. Exato. Eu jamais roubaria. Até ter a Deixa oportunidade. uma maleta de 2 milhões para você pegar. Exatamente. Eu também creio muito nisso, que é Você tá só entendendo? É uma oportunidade. questão de oportunidade. Eu jamais faria. Deixa a É oportunidade. oportunidade. E muitas vezes nós temos um conceito que o nosso coração é muito puro, ele é muito bom. É porque a gente usa muito a régua, né? A gente usa uma régua pra medir as pessoas, aí você quer te medir de outra forma. E É, quer medir claro. pelos feitos, pelos méritos, mas eu não, mas você não olha para as Então, assim, oportunidades. o coração é sondado pra gente mesmo saber quem somos. E essa é a oração mais perigosa que tem. Tem oração. Que Deus. Esses dias pra trás eu tava ali cantando com a Alexa, né? Na rádio. Meu Deus do céu, será que. Senhor, calma, deixa eu ver se eu vou cantar isso mesmo. Pera, é muito perigoso isso. É, mas é Será que eu verdade. tô preparada? Era alguma coisa que dizia assim, Deus, I give it all. Eu dou tudo, tudo, tudo. Porque assim, a gente fala, eu dou tudo, mas quando, assim, dá Será que dá tudo, tudo mesmo? gente, é muita coisa. Mas tem muita coisa que a gente canta, né? Na verdade, que a É gente. verdade. Eu falei, opa, Eu te peraí. entrego tudo, mas será que eu Eu realmente te dou meu entreguei tudo? coração. Aí quando Deus começa a mexer, então perdoa tal pessoa. Então faz isso. Exatamente. Aí o Se negócio perdoa, né? Porque se às vezes tem perdoa. pessoas que precisam se perdoar, perdoa os outros, mas não se perdoa, que eu acho muito difícil. Exatamente, exatamente. Não é brincadeira, não. Não é. Ser crente também não é fácil, né? Camila, não é fácil ser crente, mas é mais fácil do que não ser. Eu falo não é fácil ser crente no sentido de que muitas pessoas pensam que, porque é cristã, nossa, a vida dela é tão maravilhosa, né? Não passa por nada, não passa por luta, não passa por dificuldade, nada. Na verdade, passa por tudo. A diferença é a foundation, né? A fundação, companhia. né? Exatamente, não passa sozinho. A Exatamente. gente vive a promessa, né? Que o Senhor nos Exatamente. deixou, que o Espírito Santo não nos abandonaria, não nos Exatamente. deixaria. Isso é uma coisa também que eu experimento, porque eu sou solteira ainda e eu moro sozinha. Ainda, gente, solteira! Ainda, e eu moro sozinha. Então, às vezes, dá, né? Aquele negócio, faz, nossa, tô aqui sozinha. Nossa, fazer uma comida só pra mim. Exatamente. Eu não faço muito, não. Precisa de um Essa parte aí incentivo. vou passar. Mas às vezes eu falo assim, Jesus, vamos assistir um filme aqui, nós dois. Aí eu falo pras meninas, né? Minhas amigas falam, não, eu tenho um date hoje. Com quem? Eu e Jesus, nós vamos assistir um filme. Porque senão você entra num lugar muito sombrio se você não tiver essa companhia. Pra quem é sozinho, vive uma vida mais sozinho, porque existe a diferença de solidão e solitude, né? Sim. Então, eu já vivi a solidão, hoje eu vivo mais a solitude. Sim. Porque de entender, eu estou sozinha, mas eu tenho Jesus aqui comigo. Sim. E tem a parte também, Camila, que mesmo eu tendo bastante companhia... Não substitui, né? Não, a verdade é que a presença e a companhia do Espírito Santo, ela é insubstituível. Sim. Porque é diferente, tudo, em algum ponto na vida da gente pode passar. Sim. Né? Em alguns momentos, assim, né, de solitude, de reflexão, eu parei para pensar assim, meu Deus, e se meu marido faltasse? O que seria de mim? Porque existe um elo de amor e de interdependência, né? Porque a gente passa a ser um só, e aquele né? hábito diário, né? A pessoa tá com você Sim, o tempo e eu todo. pensei, Deus, mas e o que seria de mim? Eu preciso continuar sendo. Sim. Né? E é só por ele, né? E é só através, né? Muitas vezes eu vou até, né, ter a presença da Ivonete aqui. Ela vai compartilhar um pouquinho sobre isso, mas ela viveu duas vezes na vida dela. Nossa. E assim, o impacto de você encontrar o lugar de Jesus que ninguém
pode substituir. Sim, por isso que a gente tem que construir esse relacionamento com ele, né? Em qualquer fase que você tá na sua vida, Exatamente. se é da, né, no meu caso, que eu ainda sou solteira, ou você que é casada, eu tenho que ter esse relacionamento com ele, essa fundação, para quando alguém vir, eu não fazer essa pessoa de senhor, de um Sim, ídolo na minha vida, sim, sim. Porque né? esse lugar, essa É só cadeira, dele. É né? só dele. O Então, eu não posso centro colocar ninguém no lugar não dele. Se pode. você perder o seu marido, você não pode achar que você Perdeu perdeu o tudo. seu senhor, o seu Deus, o seu ídolo, Exatamente, né? porque você continua tendo tudo Exatamente. na Porque o pessoa. lugarzinho dele é só dele. É verdade, é verdade. Nossa, é muito profundo isso. Então, Stephanie, Deus, ele tem falado muito comigo. E ele falou que ele realmente é, né? A palavra diz que ele é tudo que nós precisamos. Então, se você precisa de uma cura, ele é a cura. Se você precisa de uma provisão, ele é a provisão. Se você precisa de alegria, ele é a sua alegria. Ele é o socorro bem presente na angústia. Mas ele também é tudo que você precisa. Ele é, se você precisa, eu não tenho marido, ele é meu marido. Uhum, Ele é meu pai. sim, Ele é o meu melhor amigo. Ele é o meu consolador. Então, ele não é somente o que você precisa em coisas, vamos dizer assim, mas ele é a pessoa que você precisa, né? A gente não sim, precisa de sim. alguém externo para te completar, porque ele já é qualquer tipo de pessoa que você precisa, ele é. Ele é o É. marido, ele é o pai, ele é o amigo, ele é tudo. E é interessante, e a gente vê isso que você está falando no filme A Cabana, Sim, né? Que o Espírito Santo, ele se manifesta inicialmente na figura de uma mulher. sim. Mas no momento, né, que para quem não assistiu A Cabana, a gente vai ter que Esse, assistir para entender o que a gente está sim, falando. sim, fica a dica. Não Fica conta a dica, tudo pra pessoa é, é. assistir. Mas o que eu achei, uma das partes que mais me marcou do filme, né, Aham. foi a parte em que o Espírito Santo aparece na figura de um homem. E ele Sim. não reconhece, fala, quem é você, né? E ele E fala, isso vai na multiformidade exa de Deus, né? Que primeiro ele apresentou exatamente. como Uma uma mulher, mulher. né? Que ele precisava daquela figura de uma mulher, porque ele tinha um problema com o pai. Sim. Então, se o Espírito Santo aparecesse naquela figura paterna, ele ia imediatamente expelir, rejeitar. Aham. Mas ele trouxe uma figura materna, uma figura feminina. E depois, né, no momento mais difícil da vida dele, que era supostamente voltar no ponto da maior dor dele, que vocês vão ter que Sim. assistir para saber, ou quem assistiu vai saber. Sim. Ele aparece como homem e ele Sim. fala, você, né? Assim, Espírito Santo, você, né? Tem um nome específico, eu não me lembro Eu também agora, não que ele lembro. chama o Espírito Santo. E ele fala, o que a gente vai fazer hoje? Você precisa de um pai. Ou seja, você precisa de um homem. Hoje, a missão de hoje tem que ser um homem. E pra você ver tanto que isso é forte, né? Tanto que hoje em dia esse papel tá sendo. eh, As pessoas não estão dando muito mais valor, né? Desconfigurado, É. né? Que as crianças não precisam de um pai presente, não precisam nem de um pai da figura masculina, mas é totalmente o oposto. É totalmente o contrário, é verdade. Vou até dar um spoiler aqui, ó. Ah. Tem um livro top saindo aí. Ó, Ó, ó. conta. Depois a gente vai dar mais. Só o Mas gostinho, é hein? só o gostinho, mas para esposas, esposas poderosas em Deus. Oh, Mas deixa eu te falar, não é só para quem tá casando, é para quem quer ser uma esposa. Eu acho que esse amém, eu livro tem que ser quero. lido principalmente por solteiras. Que evita, né, já Você já, algumas não, você coisas. já entra armada, equipada para o Amém. casamento, porque são ferramentas, armas poderosas mesmo, princípios de poder para um casamento pleno, feliz. E eu acho que quando você já vem preparada, Acho que preparado 100% não vai estar, não, né? Mas se já tiver uma. é aquela história de você ter uma arma em casa, você fez um curso para Sim. usar, você tem, mas você só realmente só adquire experiência quando você tem que usar, né? Sim. Então, assim, mas o fato de Mas já tem você o conhecimento de ter o como usar, conhecimento né? como e já possuir, isso já é meio caminho andado, né? Nossa, Já eu ajuda quero, bastante. esse aí eu Com quero. certeza, com certeza. Eu vou te dar de presente, E- Camila, pra gente partir pro final, né? Ah, É muito gostoso estar aqui, esse papo, né? sim. Mas antes da gente finalizar, né? Tem alguma porção, né, do livro Quebra-Cabeça da Vida que você gostaria de compartilhar? Alguma coisa que realmente te marcou? Sim. Tá lá na construção. Tá lá na construção, tá na parte dos tijolos, né? Que depois que você fala, depois dos alicerces, vem a construção, onde os tijolinhos eles vão sendo Sim. colocados no lugar. E falou muito comigo isso, e parece que pode ser uma coisa simples, né? Tipo, mas me pegou porque eu realmente creio que isso aqui faz diferença na nossa vida a longo prazo.
que você falou assim, ó, acumular momentos e experiências com Deus é extremamente vital para os tempos de escassez. Precisaremos de reformas constantemente, por isso ter os recursos à disposição nos poupará tempo e desgaste. Então, é aquele negócio, né, de você encher o seu bom depósito, Sim. né? Você encher o seu bom depósito nos dias bons, né? Não somente nos dias de luta. Você tá porque na hora que o dia de luta chegar, você tem seu depósito cheio. E tem épocas que Deus, ele fala muito. Deus da palavra, Deus Sim. fala, Deus move, né? Mas tem época que é o Silêncio. então você tem que ir lá no seu depósito, né, e se alimentar daquelas promessas, daquelas palavras, lembrar, né, daquilo que Deus falou com você, daquilo que Deus fez na sua vida. Então isso aqui de acumular momentos com o Senhor, isso falou muito comigo. E aí eu sempre lembro disso. Eu falo, Deus, Sim. tá precisando acumular uns momentos, né? É muito legal isso, né? Na época da pandemia, Aham. no começo da pandemia, houve um alarme, assim, de escassez, onde as pessoas supostamente não poderiam comprar, onde ia ter falta das coisas, porque os portos estavam Sim. fechados, né? E o meu marido é muito preparado, né? Então, Uhum. assim, eu lembro que na época eu tinha acabado de descobrir que estava grávida da minha Olha. pequenininha, né? A Nela ela ainda estava em tratamento, em quimioterapia. E a minha sogra, que já de idade, diabética, estava com a gente aqui passeando. Então, assim, ele olhou ao redor e falou assim: gente, todo mundo tem uma condição aqui de debilidade e eu Aham. preciso stand out, né? Sobrepor tudo. E eu me lembro que uma das coisas que ele fez foi logo que a gente ouviu os rumores, ele foi no Costco e comprou tudo que ele podia comprar em termos de carne, arroz, mantimentos, Aham. suplementos a longo prazo, né? E eu me lembro que logo que tudo fechou, Vocês estavam a gente estava abastecidos. abastecido. E a gente ouvia e via a loucura das pessoas para comprar as coisas e não ter, mas na nossa casa tinha. E eu me lembro que houve um episódio de alguém que precisava e a gente tinha para dar, né? Olha, E eu me lembro de Deus ter falado muito comigo, né? Sobre isso, que no tempo em que você tem a oportunidade, você precisa ter, não só para você, mas para para dar e para sobrepor. abastecer outras pessoas, né? Sim. E eu me lembro da loucura nos supermercados, nas Não, esgotou filas, tudo, né? esgotou, né? Porque os postos estavam fechados. E eu me lembro de sentir completa paz no tempo do caos. A gente não precisava sair para o mercado, porque a gente tinha aquele medo, poxa, já estou grávida, né? E se eu pegar Aham. esse negócio, como vai ser? Eu não ia ao mercado, mas eu Se todo sabia. mundo em uma situação de vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade, exatamente. Mas assim, era só ir no armário e pegar. Era só ir no Olha. celeiro e pegar. E trazendo pra nossa vida espiritual é a É a mesma mesma coisa, coisa, né? é a mesma Você não coisa. esperou fechar tudo para poder. Ele não esperou fechar tudo para poder ir lá Sim, comprar. sim. E ao mesmo tempo, né, no tempo, por exemplo, a mesma história das virgens, né? Você esperar o momento do noivo chegar, o momento da dificuldade para você buscar recursos. Não, você Exatamente. tem que estar equipado e preparado para quando o Antes. dia chegar, você tá pronto, Sim, né? porque senão na hora que você vai buscar, ele vem Ele vem e não dá tempo e mais. você não. Too Exatamente. late. Too late. Mas não é tarde demais ainda, é Não, não, ainda tempo, não, ainda né? não. A gente tá no ano da É bondade de tempo, Deus, né? E esse ano exatamente. ele é bem longo. Ou, né, Jesus está às portas também, né? Então a gente Sim. tá no ano da bondade, mas a gente Sim, crê que sim. tá. E nós precisamos começar mais que nunca, né, Camila? Botar Sim, Deus no controle e deixar que essas peças da nossa vida comecem a fazer sim. sentido. E isso é uma coisa que também Deus tem falado, que eu tenho percebido nos últimos tempos, que Jesus, ele tá voltando. E eu acredito que é muito mais rápido do que a gente Sim, pensa. sim. Então, a gente se alimentar, encher o nosso bom depósito, esse é o tempo. Esse é o tempo. Porque daqui a pouco pode não dar tempo mais de você se alimentar. Exatamente. Né? De ter. A gente é muito privilegiado, porque a gente tem a Bíblia. Quantas versões você quiser, No papel, no telefone. telefone, no iPad, do jeito que você quiser, mas vai chegar um tempo que esse acesso ele vai ficar mais restrito, igual Sim, é em lugares onde a igreja é perseguida, né? Então, Deus tem falado muito comigo, me busca. sim, Essa é a hora, me busca, me sim, busca, me sim. busca. Igual ele fala, né? Comprar de mim. Né? Então, e é de graça, você É de compra, mas graça. é de É graça. exatamente, Mas exatamente. então a gente tem que ir lá e comprar do Senhor. A É nossa porque, na moeda com ele é verdade, a fé, né? alguém já pagou, né?
A lista tá lá liberada pra gente ir lá e comprar o que quiser, Exatamente. sem precisar pagar nenhum preço, porque alguém já pagou a Amém. conta, já pagou. Glória a Deus. E mais do que nunca começar a refletir Jesus, né? Deixar que a nossa Sim. história, mesmo que ela começou dos meios, ou ela não ainda completou, mas que ela reflita Jesus. Sim, no simples, né? Igual você falou, no ordinário, porque às vezes a gente fica muito focado só no extraordinário. E esquece do ordinário, do dia a dia. Sim, sim. E o tempo vai passando e você não Não vê. acumulou experiências, né? Não acumulou experiências e ninguém viu Jesus na sua vida. Exatamente. A gente No ordinário. precisa né? começar a ser Jesus na vida das pessoas, no sentido de uma referência dele, né? De ser referência de Jesus na vida das Eu pessoas. posso contar algo rapidinho? Pode, Dessa questão de conta. mostrar Jesus? Eu sou babá aqui, né? E eu cuido de uma menininha, ela tem 7 aninhos agora. E eu sempre falo algumas coisas pra ela, mas nada, muita coisa, tipo de Jesus ou de Deus pra ela. E às vezes ela fica me perguntando umas coisas e tal. Mas eu não falo muito, não prego pra eles. Aí outro dia eu tava com ela e aí perguntando pra ela de quando ela vai ser adolescente, não sei o que. Aí ela falou assim: eu acho que quando eu tiver meus 20 e poucos eu vou estar igual você. Aí eu falei: igual a mim? Mas igual a mim como? Porque eu pareço ter 20 e poucos. Aí ela falou assim: não, você nunca viu? Todas as suas blusas são sobre Jesus. Aí eu Uau. falei: tá reparando. Tá. E não são muitas também, não. Aí eu falei: é mesmo? Ela falou: toda hora que eu entro no seu carro tá tocando música de Jesus. Aí eu Falar, eles falei: não entendem. Como entendem, né? exato. Aí eu falei: isso mesmo. Aí ela falou assim: eu acho que quando eu tiver meus 20 e poucos eu vou estar igual você. Eu falei assim: vai em nome Em de nome Jesus. de Jesus. Então, no ordinário, é uma coisa Sim. que eu faço que não é tão intencional. Mas ela vê, ela percebe que existe uma prioridade Sim. na minha vida, né? No simples, no ordinário. Exatamente. E a gente deveria viver assim, né? Mostrando Jesus Mais, né? Poder mais e demonstrar mais. É mais. verdade. Sim. Camila, para a gente terminar, qual conselho você daria para quem te ouve? Se você pudesse deixar uma palavra para quem está nos ouvindo, o que é que você diria? Olha, Stephanie, igual eu falei, né? Que eu creio que esse é um tempo de buscar o Senhor, de encher o bom depósito. A palavra diz que no fim dos tempos, né, os falsos profetas e os falsos mestres, os falsos cristos, eles vão se levantar. E eu creio que muitos já estão se levantado. Então, para a gente não ser enganado no tempo do fim, é só se a gente tiver a palavra no nosso coração. Sim. Se a gente tiver revelação. Porque na hora que alguém chegar em você e falar assim, eu sou o Cristo, você vai falar, não, você não tem nada a ver com o meu Cristo, com o meu Jesus. Eu conheço ele, eu conheço a voz dele. Né? A ovelha conhece a voz do pastor. Então, eu creio que o que eu falaria para as pessoas hoje é isso. Se encha da palavra, busca entendimento. Ah, mas eu não consigo entender a Bíblia, não consigo. Consegue, pede a ajuda do Espírito Santo. Pega uma versão que é mais Sim, mais confortável fácil. para você, assim. Busca pessoas realmente relevantes, né, para poder você ouvir e se enche, porque vai chegar um tempo muito em breve que nós não vamos ter tanto acesso. Sim. E nessas, muitas coisas ainda vão acontecer, né? Muitas coisas ruins, né? A Bíblia fala que os dias vão de mal a pior. Então, é isso, é de se encher mesmo encher o seu bom depósito, Abastece. experiências, até transbordar. Amém, amém. Em nome Obrigada, de Camila, Jesus. por Imagina, compartilhar. obrigada eu. Muito feliz com você ter aceitado o convite. Sim. Quero agradecer você por ficar com a gente até agora. E o desejo do meu coração é que tudo que nós compartilhamos aqui seja completamente revelador e seja uma virada de chave na sua vida. Amém. Deixo um grande abraço. Nos vemos no próximo podcast.